Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para todos os irmãos. Bênção de Deus. Não, mas está muito desanimado. Paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Cutuca seu irmão do lado aí. Deus tem algo grande para nós essa noite. Fala profetizando. Deus tem algo ainda essa noite. Ele já entregou várias coisas. Amém? Deus tem algo grande para você essa noite, meu irmão. Cadê os outros? Cadê os seus outros amigos que estão aqui na frente? Fugiram, né? Ô Jesus! Juvenis, adolescentes, gente, bênção de Deus. Confesso para vocês, Deus nos deu esse tema, restaurando o altar. Eu já estava com essa palavra preparada já há algum tempo. Deus deu outras palavras. Confesso para vocês que eu estava tentando empurrar o Espírito Santo assim. Espírito Santo, não deixa essa vez comigo não. Como é que eu vou fazer? E eu estava ali atrás, desde antes do culto, no meio do culto, nos louvores. É uma palavra difícil, mas eu creio que Deus escolheu hoje esse momento para orientarmos referente ao que Ele tem a entregar essa noite. Eu gostaria de perguntar, quem estava na escola dominical hoje de manhã aqui? Deixa eu ver, levanta a mãozinha aí. Tá faltando um bocado de mão levantar aí, gente. Olha, escola dominical, gente, tem sido bênção. Deus tem derramado nesse lugar aqui. Ó, até a Graciana estava aí. Brincadeira. Ela é aluna assídua, tá, gente? Glória a Deus. Por favor, se coloca de pé. Nosso irmão vai projetar, por favor, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Quem queira abrir a sua Bíblia ou ler conosco aqui. Restaurando o altar. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre Elias, Acabe e Jezabel. Os irmãos que tiveram a oportunidade aqui de estar às sexta-feira com o nosso pastor no discipulado, ele deu um pouquinho, falou muito sobre Jezabel. Eu acredito que os irmãos aqui receberam grandemente esses ensinamentos. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, mas é só uma pincelada, porque Deus já ressignificou o altar. Mas nós vamos estar entendendo o que aconteceu mais ou menos lá em Reis, capítulo 18, versículo 19. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Os irmãos, se quiserem acompanhar, pode estar acompanhando ali também pela projeção. E eu gostaria que nada agora pudesse atrapalhar. Fala com o irmão do lado aí, em nome de Jesus. Não deixe nada roubar a palavra de Deus na minha vida. Eu vim na casa do Pai e Ele vai falar comigo e Ele vai continuar falando e eu vou sair daqui edificado em nome de Jesus. Oh glória, aleluia, dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Oh Senhor dos céus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é terra fértil. Aleluia. Diz assim, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem na mesa de Jezabel. Versículo 20. Então Acabe, o rei da época, convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, repete comigo, igreja, até quando? Até quando? Cochearás? Em outras traduções, desculpa, em outras traduções, em outra tradução, cochearás para a esquerda, para a direita. Então, cochearás
entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, sigam-o. Se é Baal, sigam-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém, até aí. Aleluia. Versículo 22. Então disse Elias ao povo: se eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Versículo 23. Deem-se nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei um outro bezerro, e porarei sobre a lenha, e não colocarei fogo. Versículo 24. Então invoquei o nome dos vossos deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. A igreja, toda vez que está o nome do Senhor aí, é Deus, tá? Por isso que Senhor é nome maiúsculo aí. E há de ser que Deus, que responde por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhas fogo. Versículo 26. E tomaram o bezerro que lhe dera, e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito nada. Versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias, zombando deles, dizia: clamai em alta voz, porque eles é um dos deuses. Pode ser que esteja ele um Deus, pode ser que ele esteja falando com alguém, ou tenha alguma coisa que fez, esteja dormindo, e despertará. Versículo 28. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Versículo 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram, e eles até a hora do oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Gostaria que toda a igreja pudesse repetir comigo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou. E ele restaurou o altar do Senhor. E restaurou o altar do Senhor. Que estava quebrado. Aleluia, Jesus. E aí nós vamos aqui para o versículo 38, para mim não alongar. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Repita comigo, igreja: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E cantará balaia. Esse mesmo Deus que lançou fogo sobre aquele holocausto, cheio de água, cheio de líquido, sangue, tudo foi consumido. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite, amém? Em nome de Jesus,
E nós vamos explanar essa palavra. E Deus vai falar com você mais e mais. Pai querido, Pai celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa. Que todas as barreiras sejam quebradas. Senhor, tira o ló dos nossos olhos, tira o tampão dos nossos ouvidos. Que nós possamos ser terra fértil. A semente foi lançada, que ela possa germinar 100 vezes mais. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Podes assentar em nome de Jesus. Igreja, nós lemos uma passagem conhecida. Quem conhece a passagem do Holocausto, 450 profetas de Baal? Levanta a mão para eu saber aqui. Pouca gente. Nós vamos falar um pouquinho. Rápido. Eu prometo. Igreja, Acabe era o rei daquela época de Israel. Ele decidiu se casar-se com Jezabel. Jezabel era uma idólatra, assassina de profetas. E ela, e Acabe, sendo influenciada por Jezabel, construiu holocaustos e adorou outros deuses, sem contar muitos profetas que ela assassinou. E com isso Deus se irou. Eu preciso dar essa narrativa para nós chegarmos ao ponto central da nossa palavra. E naquele momento Elias, profeta daquele tempo em Israel, ele, sabendo disso, veio a ele uma palavra, e ele disse que não choveria sobre a terra, até que ele não liberasse uma palavra sobre Israel. E Acabe já estava ao seu cálcio, ainda explicando, explanando que ele estava perturbando Israel, porque não havia de chover em Israel. E quando Acabe esteve com Elias, no primeiro momento ele explicou: não sou eu que estou a perturbar Israel, é você que esqueceu os princípios do Senhor. E aí nós iniciamos o nosso primeiro tópico da nossa palavra. Quando a gente conhece o Senhor, sabe quem Ele é, mas deixa de lado os seus princípios, o Senhor muda a história. E nós estamos falando de um rei que era o rei do povo escolhido por Deus. Um povo que tirou do Egito. Um povo onde teve um rei Davi. Sim. E eles estavam adorando outros deuses. A sua esposa Jezabel era assassina de profetas. Todos os profetas que não profetizavam conforme o que ela queria, o que ela pensava no seu Deus, ela assassinava. E naquele momento não chovia mais em Israel. Mas Deus mandou Elias ir até lá e falar com Acabe. Eu vou cortando a história. E Acabe, nós lemos esse início. Elias desafia os profetas de Baal. E naquele momento Israel já cocheava, já era dividida em dois senhores. Israel já servia, não sabia se servia a Deus, não sabia se servia a Baal, já tinha se esquecido dos seus ensinamentos, dos seus antepassados. E Elias chega, repreende o povo. Até quando? E Jesus fala para nós hoje: até quando você vai cochear em dois pensamentos? E é muito interessante, porque muitas das vezes nós podemos estar na igreja, nós já vamos falar de altar, eu vou chegar lá, mas nós estamos dentro da igreja, nós servimos a Deus, conhecemos a Deus, mas titubeamos em dois pensamentos. Será que Deus vai fazer? Será que eu estou no lugar certo? Será que Deus é isso mesmo? Será qual é a importância de Deus na minha vida porque nada dá certo? E você se encontra cocheando em dois pensamentos. E aí Elias chama o povo, vão até o Monte Carmelo, e naquele momento ele chama os 450 profetas, e aí nós estamos chegando no centro
da nossa mensagem. Restaurando o altar. Por que o altar estava quebrado? Quando Elias não estava em Israel, ele estava em outra cidade, quebraram o altar, pastor. O altar foi quebrado. E eu coloquei aqui como primeiro tópico da minha palavra: comece organizando as pedras. Deus ressignificou o altar. O seu coração é o altar. É o primeiro altar que você apresenta ao Senhor. E eu não sei como é que está o seu coração hoje, eu não sei como é que estão as pedras, eu não sei como é que está o seu lar interior. Mas quando Deus me dava essa palavra, eu estava vendo quantas pessoas estão com o altar quebrado. E quando eu falo de altar quebrado, a gente logo pensa em pecado, pensa em tanta coisa. Sim, o pecado te separa. E o altar quebrado não desce fogo, pastor. Enquanto Elias não chamou o povo, vamos restaurar o altar, o fogo não veio. E quando Deus te marcou com você para entrar nesse lugar, Ele está querendo dizer: por que você cocheia em dois pensamentos? O seu altar está apto a receber o meu fogo. E aí eu coloco, a primeira coisa que você tem que fazer, Ivan, eu não vou aqui só dizer que está quebrado. Se está, quem vai examinar é você. Mas eu vou dizer o que Deus está mandando fazer. Organize. Começa colocando a pedra no lugar. Começa a ajustar. Aleluia, Jesus. Pastor, quando Deus fez, quando Jesus ressignificou o altar, foi uma pergunta, uma das perguntas que ninguém tinha feito a Jesus. Aonde é certo orar? Aonde é certo te buscar? E naquele momento, pastor, foi ressignificado. Até antes daquele momento, havia-se altares, construía-se altares. O altar, ele é feito para ser uma marcação, para uma indicação que ali é um local de adoração. Se eu hoje, quando Deus olha para o seu coração, o que Ele está vendo? Ele está vendo um local de adoração, Ele está vendo um local demarcado. Vamos falar um pouquinho antes agora, antes de chegar na parte que Jesus fala com aquela mulher lá em Samaria. Quando aquilo é ressignificado, Senhor, onde eu devo adorar? Naquele tempo, assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com diversos patriarcas, heróis da fé, eles, Jacó, antes mesmo de ser Israel, eles montavam um altar de pedra. E o grande questionamento, pastor, que o altar de pedra de quem servia ao Senhor era vazio, não tinha ídolo. Era um altar, era uma marcação que aqui Deus opera. Aqui Deus, aqui é sagrado. E naquele momento o altar já tinha sido quebrado para aquele povo idólatra através de Jezabel. E quando o profeta Elias vem diante daquele povo, chama o povo, peraí, vocês tentaram até meio-dia. Eu achei muito interessante, porque enquanto eles já estavam tentando descer fogo do céu, lá com Baal, com os profetas, e é muito estranho, pastor, o senhor repara que eles profetizaram? Você viu que a palavra fala que eles profetizaram? Vocês viram que eles clamaram? Fingiram? Aqui, a gente leu. Versículo 29. E sucedeu que passando o meio-dia profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Versículo 29. Isso aqui é muito sério. Essa palavra, quando eu disse para vocês que eu estava falando, porque ela estava me esfaqueando, me cortando por dentro, me cortando por fora. Porque não basta estar no altar, tem que ser um altar. E o altar tem que estar reparado.
E aí quando eu digo isso para você, então significa que eu posso ir na igreja e estar com o meu altar quebrado? Sim. Eu posso estar cantando e estar com o meu altar quebrado? Sim. Eu posso estar profetizando e estar com o altar quebrado? Sim. Eu posso estar louvando, pregando e estar com o altar quebrado? Sim. Isso é muito sério. Mas será que passa do tempo? Porque a palavra diz aqui, lá no versículo 30, pastor. O sacrifício da tarde, porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Pega a chave agora. Quando o altar está reparado, Deus tem prazer em mandar fogo. Não dá um aleluia ainda. Mas quando o altar está quebrado, a gente fica sem resposta. Deus não recebeu. E sabe o que é mais interessante, Henrique? A gente sabe quando o louvor não passa do tempo. A gente sabe quando a gente está errado. A gente sabe que algo está errado. E a gente ainda cocheira os dois pensamentos e quer insistir. Gente, aqueles profetas de Baal um dia já profetizaram, sabia? Gracema, aqueles profetas já profetizaram o Senhor, mas eles foram corrompidos pela política da época. Eles foram corrompidos por Jezabel. Eu tenho certeza que o pastor falou muito sobre isso aqui na transferência de vida, não foi, pastor? E aí, quem ela não assassinou, topou ficar com ela. E aí eles estavam... Olha como é que isso é sério, pastor. Sabe o que é você saber que está servindo errado, fazendo um sacrifício errado, derramar o sangue? Desde o amanhecer até 12:30. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui, igreja? Comigo, primeiramente. Está errado, não insiste no erro, que Deus não vai responder. Está na hora de parar. Vocês não pararam, pastor. Insistiram até o momento que chegou no versículo 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. O povo estava lá, tudo pertinho do ladinho dos Baal. Aí vai, não resolveram não? Vem aqui comigo. Imagina, gente, medita na cena. 450 profetas. Sabe o que isso quer dizer, pastor? Você pode estar com a igreja lotada. Foi um crente, um profeta, o fogo desceu do céu. Aleluia! 450 se cortando, se batendo. E pior, pastor, a Bíblia fala, olha aqui, que eles chamavam em voz alta, se retalhavam em lancetas, conforme era de costume, derramando sangue sobre si. Se lê mais um pouquinho adiante aqui, eles pulavam em cima do altar, fazendo cena. Às vezes a gente faz isso para Deus. A gente faz cena para Deus. A gente coloca a nossa dificuldade para Deus. A gente coloca a nossa situação para Deus, mas com o altar quebrado, com ídolos na frente. Jesus nos chamou hoje aqui, porque o que Ele quer falar é tempo de divisão. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Aleluia. É tempo. E naquele momento, olha que interessante, quando aquele povo viu aquilo, olha lá, e vendo o povo, caíram em seus rostos, reconheceram quem é Deus. E aí eu digo para você, já comecei a nossa palavra, não bota 5 minutos ainda não, Henrique. Comecei a organizar nas pedras o seu coração. Apresente, se posicione, deixa Deus controlar. Se não tiver posição, não tem altar reparado, pastor. Não tem altar. E aí a gente fica se perguntando se é resposta, pastor, por que as coisas não acontecem? E sabe o que é mais interessante? Pode estar 99.
Se tiver um que não está, Deus não opera. A gente falou sobre isso na escola dominical. O Espírito Santo é sensível. Ele não vai chegar e nem operar, nem atuar onde ele não é bem recebido. E quando eu digo isso para vocês, apresente-se. Repare o altar. Deus nos chama hoje para um concerto. Ai, Ivan, mas não tem nada errado, meu filho, se você soubesse. Pecados já fomos destituídos, da glória nós já fomos. Diz que a misericórdia dele é que impede de sermos consumidos. Eu peço todo dia misericórdia. Quando eu fui trazer essa palavra, eu pastor, Jesus deu misericórdia. Jesus me deu autoridade. Jesus me deu a oportunidade. Não é fácil. Porque quando eu me apresento, eu me exponho. Então é momento de se expor. É momento de se apresentar e se posicionar. Porque é muito interessante. Lá no 3, testemunhe, porque todo o altar restaurado recebe fogo, porque todo arrependimento está fogo. Aleluia. Aleluia. Todo arrependimento está fogo. Aleluia. E naquele momento, eu não quis ler tudo para não se alongar. Se a gente continua lendo aqui, e o Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos, uma pedra para cada tribo, e veio a palavra do Senhor dizendo a Israel, será o teu nome, e ele foi edificando. Ele não construiu assim, está feito. Ele pegou, são 12 tribos, pegou as 12 pedras, arrumou o altar direitinho, e vai lá no versículo 32, e aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor, uma valeta, segundo a largura de 2 medidas de semente. No versículo 33, então armou a lenha. Olha que coisa linda, gente. Olha o papai falando. O altar é coisa séria. É, Deus. E quando eu estou falando de altar, eu estou falando do seu coração para começar. Aleluia. E você tem que preparar o seu coração para receber o fogo. E aí vem aqui no versículo 33, olha o versículo 33. Então armou a lenha, dividiu bem o bezerro e pôs sobre a lenha, 34, e disse, enchei de água 4 cântaro e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. E disse, fazei mais a terceira vez. E fizeram a terceira vez. Eu fiquei me perguntando isso aí. Senhor, tacou água uma vez, tacou água a segunda vez, tacou água a terceira vez. Aí eu água, holocausto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade tinha que estar no altar. Glória a Deus. Aleluia. É o papai revelando, a trindade tinha que estar. Amém, Jesus. Oh Deus poderoso, é verdade. E aí ele derramou a primeira, derramou a segunda, derramou a terceira. Pensa no algo encharcado. E o povo estava pensando de lá, rapaz, Elias está atacando água, esse negócio não vai pegar fogo não, hein? Ei, você que está com a sua vida aí pensando assim, está tudo alagado, meu Deus do céu, não vai pegar fogo, a frieza tomou conta. Se for água do Espírito, tiver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e reconhecer os seus maus caminhos, e entender que Deus pode reparar esse altar, o fogo vai descer, vai lamber essa água e vai deixar tudo no lugar. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus poderoso. Aleluia. E aí, pastor, nós vemos aqui, versículo 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou teu servo. Olha a humildade, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Olha a obediência. Glória a Deus.
reparou o altar, colocou tudo no lugar, colocou a lenha no lugar, colocou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e depois clamou ao Senhor: Senhor, eu fiz tudo tanto quanto me pediste. Aleluia, Jesus. Oh Deus. Glória a Deus. E aí eu venho para o meu quarto tópico. Qual é o altar que você quer levantar a Deus? Para levantar, precisa deixar tudo no altar. É preciso. Eu não expliquei muito bem a questão da localização geográfica. Antes de Jesus, era se levantado altares, como eu disse, de pedra. E esses altares ali significavam um local de adoração, amém? Amém. Assim como a gente é levantado aqui, eu sei que aqui é um púlpito, mas representa um altar, aonde significa um lugar de adoração, amém? Amém. Ok. Passado, vindo o nascimento de Jesus, em iniciado o seu ministério, Jesus ressignifica isso. Aquela mulher samaritana fez uma pergunta que ninguém fez: Senhor, onde devemos te adorar? É aqui? É lá no monte de Israel? E naquele momento Deus para. Jesus não tinha revelado isso a ninguém. Eu quis fazer esse link porque Deus está à procura. Quando Ele está à procura é porque não está fácil, está escondido, não sabe? E Ele diz o seguinte: chegará o tempo que não vai ser nem aqui nem lá, que Deus procura os meus adoradores em espírito e verdade. E aí eu pergunto para você: como está o seu altar hoje? Representa esse espírito e essa verdade a Deus? O verdadeiro adorador adora em espírito e verdade. Deus está à procura. Repara o seu altar hoje mesmo. Aleluia. Uma palavra rápida, não quero me alongar. A base é: eu restauro o meu altar, eu me apresento a Deus com o altar quebrado, me arrependo dos meus pecados, começo a construir, a reconstruir, a colocar o meu altar apto a receber o fogo do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santos. Deus é tremendo, igreja. Deus é tremendo. Tinha muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas vamos terminar aqui. Respondeu o Senhor com... Aí vamos aqui no finalzinho, no 37. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar ao seu coração. Olha que coisa linda, gente. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí, Elias faz aquela oração antes lá no 37, no 36, e aí completa aqui no 37, dizendo: Pai, como é que Tu fizeste voltar ao primeiro amor, voltar a estarmos no Teu coração, voltarmos à adoração. E aí nós vamos aqui, 38. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no rio. Eu queria uma cena, deve ser uma cena muito linda. Um fogo, uma labareda descendo do céu, consumindo todo aquele holocausto na frente daqueles 450 profetas. Meu Deus. Um único profeta. Agora nós somos aqui pelo menos, não sei, talvez uns 60, 70. Você já imaginou, pastor, a potência que a Tenda Emanuel tem? A potência que a Tenda Emanuel tem, se cada ministro, cada pessoa que está sentada aqui, colocar o seu coração aplicado ao Senhor, com o altar reparado, e Deus mandando uma labareda dessa do céu, Meu Deus. queima esse bairro todo.
Aleluia. Eu falo isso, igreja, porque a gente fica se questionando por que coisas não acontecem, por que coisas não eram como antes, ou por que coisas não demoram. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, Jeremias está aqui. É o mesmo Deus que está mandando a gente reparar esse altar hoje. Aleluia. É necessário nascer de novo. Aleluia. Não estou conseguindo, Ivan, tem que nascer de novo. Foi mais forte do que eu, Ivan, tem que nascer de novo. Aleluia. Eu já falei isso ontem com o pastor. Tem que nascer de novo, não nasceu. Quando nasce de novo, você vai repudiar o pecado não vai vir. Você vai vir, você quer agradar mais a quem? Eu penso todos os dias, Senhor, como é que eu faço para te agradar? Aleluia. A nossa irmã começou orando aqui logo na primeira hora. Alguém se lembra? Guarde as palavras, igreja. Falou, Senhor, se nós estamos fazendo algo mal, se nós estamos fazendo algo que não te agrada, ensina-nos. Glória a Deus. Eu estava lá e falei, Jesus, agora eu entendi. Já entendi que é hoje, Jesus. Eu já entendi que é hoje, Jesus, que o Senhor repara o altar da tua igreja. Aleluia. Aí eu estava lá, ela estava orando aqui. Meu Deus, E eu aleluia. estava lá, Senhor, amém, Jesus. O Senhor vai responder, Jesus. Vai, Jesus responde, Jesus. Ensina então, Jesus, se existe algum caminho mau. E é interessante que eu comecei a fazer muito essa oração de Davi. Jesus, se tem algo mal. Porque a gente não encontra às vezes. E o Deus que é onisciente, onipresente, Ele já sabe, Ele já vê. Senhor, tem algo mal. Tem algo dentro de mim. Tem alguma soberba. Tem algo que não seja de ti. Vai tirando, Jesus. Com humildade. Aleluia. Não existe maior e menor no reino espiritual. Verdade. Oh, meu Deus, eu sou o menorzinho. Eu falo isso não porque sou certo, porque sou mais pecador. E a palavra me garante, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. E eu creio, aonde tinha muito pecado e ainda tem, Deus está nos dando graça. Glória. Aleluia. Amém, Jesus. Então eu sou mais pecador. Reconheça. Meu Deus. Nasça de novo em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. E no versículo 40, só para você saber o final da história. E Elias lhe disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles. E Elias os fez descer o ribeiro de Quissônio. E ali os matou. Acho que você falar isso também. O profeta que matou 450. Depois ele fugiu de Jezabel, mas isso é uma outra história. Mas ele matou os 450 profetas. Aqueles profetas que estavam idolatrando, que estavam com fogo estranho, que estavam adorando outro Deus num altar que não era para ser de Baal, morreram. Morreram. Talvez hoje você, mas eu não morri, Ivan, isso não acontece hoje. Quantas pessoas mortas espirituais. Quantas pessoas não sente mais, não ouve, não vê o sagrado. E Paulo ainda fala, ainda lá nas suas cartas, que muitos que dormem. Oh, Jesus, aleluia. Tu és tremendo, Jesus. A palavra é difícil mesmo, é até difícil dar glória, eu sei. Mas quantos glória Deus merece por Ele ter te trago até aqui com saúde para ouvir o que Ele quer falar. Deus é maravilhoso, igreja. Deus é tremendo. Eu estou uma semana pensando, Jesus, como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio, Jesus? Oh, Deus. Aleluia. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.
Papai, meu amigo, Deus poderoso. meu Senhor, eu fiz tudo quanto o Senhor me pediu. Aleluia. Eu entreguei os seus filhos, Pai, aquilo que o Senhor me entregou para me cortar primeiro, Santo Deus. para reparar o altar, que nada mais importa, porque a sua glória me atraiu. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Senhor, Meu Deus. edifica a sua igreja nessa hora. Jesus, eu sei que tem corações aqui. Existem corações aqui dentro desse lugar. O Senhor trouxe nessa noite por um motivo. E é um motivo porque tu ama. E tu quer reparar. Tu quer acertar. Tu quer colocar tua mão. Tu quer derramar tua água viva. Aleluia. Ah, Senhor. E eu peço nessa hora, Jesus, como teu humilde servo, Senhor, eu entreguei aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Que o Senhor tire as vendas. Sim, Que o Senhor tire o tampão dos ouvidos. sim, Jesus. Ah, Senhor, a palavra ela entra amarga, mas ela tem um efeito extraordinário. Aleluia. Ela salva, ela edifica. E nessa hora, Jesus, eu coloco nas tuas mãos os seus filhos e filhas. Aleluia. Cada um, Jesus. Cada um, Jesus. Cada um, Jesus. Oh Deus, tu sabes quem tu queria falar mais. Aleluia. Não se esqueça, igreja, os 450 profetas morreram. Pode soltar o louvor, Henrique, em nome de Jesus. Quem conheceu, o hino da harpa, muito conhecido. Louva o Senhor. E eu quero convidar você. Vim até o altar hoje aqui representado. Se derramar. No meu coração, a presença de Deus derramar. Aleluia. Pode vir em nome de Jesus.